Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Por Dentro da Estação, o podcast da Previsão do Tempo do Jornal da Gazeta. Eu sou Fernanda Azevedo e esse episódio marca o início do outono de 2024 e eu escolhi falar sobre os oceanos. E para isso eu tenho uma convidada especial, é a professora doutora Olga Sato, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Muito obrigada pela sua presença, bem-vinda ao nosso podcast. E eu queria começar falando sobre a sua carreira, a sua profissão. Você estava me contando que você é física, né? E aí, como é que a oceanografia entrou na sua vida? Tá. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui participando dessa iniciativa que vocês têm. Exatamente, né? A minha formação é em física. Na época que eu fui escolher a carreira que eu ia seguir, eu nem estava pensando em oceanografia, eu queria fazer física nuclear, mas quando a gente vai fazendo os cursos, vai vendo que não é exatamente aquilo que a gente queria. E eu fiz Instituto de Física na USP, e muito pertinho do Instituto de Física tem o Instituto Oceanográfico, que naquela época eu fiquei pensando, realmente, parece ser uma coisa legal que eu poderia seguir. Então foi por isso que, depois que eu terminei a física, eu fui fazer mestrado em oceanografia física, porque a física sempre foi aquela linha guia que eu realmente gostava. Então, depois de fazer o mestrado em oceanografia física, eu fui fazer um doutorado em oceanografia física também nos Estados Unidos. E dessa forma fui fazer oceanografia física a nível de doutorado na Universidade de Rhode Island, nos Estados Unidos, num instituto que era bem importante na nossa área de oceanografia física, que é o Graduate School of Oceanography. Então, eles realmente têm um curso muito bem consolidado em várias áreas da oceanografia. E a física é uma delas que realmente eu me dei muito bem e gostei. Depois que eu me formei, eu ainda tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado, né? Depois do doutorado, eu fui fazer pós-doutorado num laboratório da NASA, nos Estados Unidos também, o Jet Propulsion Laboratory, que você vai pensar assim, mas isso é espaço. Não, mas eles têm satélites que olham para a Terra e olham para o oceano. Então, eu me encontrei ali para utilizar o conhecimento que eu desenvolvi na oceanografia física, no doutorado, olhando o oceano, mas agora olhando pelo espaço. Então, eu tive a oportunidade de desenvolver toda essa metodologia e trabalhar com conhecimento usando os satélites como uma ferramenta de trabalho. Então, é uma formação que me dá uma grande latitude em termos da oceanografia, né? Estudar os processos de larga escala. E a gente vê que são profissões que têm leques enormes de atuação, tanto a física quanto a oceanografia, né? Muito, muito amplo, sim. Porque no final das contas, mesmo que você não consiga nada para trabalhar nessa área de ciência, você ainda tem a programação, então você sabe como fazer, né, fazer programas. Então, te dá uma certa... Vamos dizer, um plano B. Se um dia eu precisasse, ainda teria isso como uma opção. Mas, assim, a ciência é realmente o que me atrai muito. Eu gosto do que eu faço. Então, posso dizer que eu sou uma pessoa que realmente... Eu acordo de manhã e vou trabalhar numa coisa que realmente eu gosto. Bom, eu tenho que confessar que eu sou jornalista de formação, leiga no assunto da meteorologia, das ciências, né? Das ciências da natureza e tal. Mas... né, como eu comecei a atuar na previsão do tempo do Jornal da Gazeta, eu comecei também a estudar de forma espontânea para passar a informação de maneira precisa e conversar com os especialistas também, a gente vai aprendendo muito, né? E aí eu gostaria de fazer essa pergunta, né? Qual é a relação dos oceanos com o clima? Porque a gente fala muito de fenômenos que acontecem no oceano, como o fenômeno do El Niño e da Laninha, né? Que aquecimento e resfriamento das águas do oceano. Agora, mais recentemente, ouvindo falar também do aquecimento do Atlântico Sul, né? Então, qual é a relação, né, do clima, do aquecimento global e dos oceanos? Tá. Quando a gente vai falar de clima e mudanças climáticas, um ponto que eu sempre gosto de tocar é o seguinte: as pessoas, né, a comunidade em geral, a sociedade em geral, tem essa visão de clima como sendo um processo relacionado só à atmosfera, porque está mais quente, está mais frio, então isso aí está mudando o clima, então você está ficando mais quente, você tem aquecimento global, então é por causa da atmosfera. Só que a gente tem que pensar o seguinte: embaixo da atmosfera tem toda uma camada de água.
Terra é um planeta coberto de água. 70% da área é coberto de água. E a água tem uma característica muito importante. Ela tem uma capacidade térmica muito grande. Então, o fluido consegue reter calor por um tempo, segurar e depois libera mais tarde. Então, tem que lembrar desse mecanismo, né, de você ter o armazenamento do calor pela água, pelos oceanos, tá, no seu interior. Isso acontece normalmente, ou seja, a água esquenta no verão, né, no oceano esquenta, é mais quente, e libera no inverno. Então, a gente pode ver que nas regiões onde nós temos uma costa que está banhada pelo oceano, o clima é mais ameno, é bem mais confortável de uma região que você não tem o oceano. Por exemplo, compara o clima, o tempo em regiões mais do interior, né, do continente e regiões mais próximas da costa. Então, é importante lembrar que essa interação que você tem entre o oceano e a atmosfera é muito importante, ela controla muitos desses processos. E de uma forma que você tem o oceano controlando, de alguma forma, e a gente fala que o oceano modera o clima, né? Porque justamente com essa capacidade de reter o calor e liberar mais tarde, então ela tem causa essa inércia térmica, né, do clima. Então, nesse sentido, apesar da nossa sensação, a percepção do clima ser alguma coisa atmosférica, mas tem toda a parte do oceano que está realmente tentando controlar esse clima. E o problema é o seguinte, o que a gente está observando ao longo do tempo é que o oceano também está esquentando. Então, a coisa está ruim, pode piorar por causa do efeito, né, que o oceano está vindo com o calor retido ao longo, sei lá, de séculos, né? Uma coisa que ele vai acumulando e vai mostrando na forma dessa circulação que vocês devem até ter visto, é uma circulação de longo termo, que pode levar muito tempo para acontecer. E essa rota desse calor, rota do calor no oceano, é que você tem o controle do clima, como a gente percebe aqui, né? Obviamente tem coisas que acontecem que são mais momentâneas, acontece rapidamente, tal, como o El Niño, é um processo bem rápido. Então, em cima desse aquecimento gradual que nós observamos, né, nos gráficos, mudanças climáticas, você vai ver que a temperatura do oceano está aumentando, ou a temperatura do planeta vem aumentando ao longo de décadas, ao longo, né, dos últimos, sei lá, no último século. Mas, em cima disso, você tem pequenas variações que são controladas por outros processos. Mas grande parte dessas mudanças é por causa dessa conversa que acontece entre a atmosfera e o oceano. O ano passado, por exemplo, foi o ano mais quente da história do planeta, né? Esse ano a gente já teve meses com temperaturas recordes em relação ao ano passado, mas o ano ainda está em aberto. No Brasil não foi diferente, né? Acho que o balanço do Instituto Nacional de Meteorologia foi de 0,69 graus acima da média histórica. A gente viveu agora, recente, em março, uma onda de calor também, com temperaturas... E sempre fica... Quando acontece mais próximo da gente, fica mais gravado na memória, né? Então, onde que o oceano entra nessa equação, né? Ele está sofrendo as consequências de agora para responder daqui a alguns anos. Alguns anos. Essa é uma pergunta bem complexa, porque quando nós falamos de clima do planeta, apesar da nossa percepção ser local, a circulação é um processo que realmente é uma coisa que envolve os oceanos como um todo. Então, para responder essa pergunta, eu tenho que falar sobre como que você forma a estrutura do oceano da forma que nós conhecemos, que é o quê? Você tem temperaturas mais altas perto da superfície, mas você tem águas mais frias forrando o fundo dos oceanos. Como que essa água funda foi parar no fundo dos oceanos? Então, essa é uma pergunta para começar a entender o processo como um todo. A água que você observa, que nós observamos no fundo dos oceanos, que é uma água fria, é formada em somente 2 lugares no mundo. No Ártico, né, perto do mar da Noruega, na Groenlândia, bem ao norte, e tem uma região aqui na Antártica. Então, toda essa água que forra o fundo dos oceanos, um dia já esteve em contato com esse gelo, com o ar frio, com o gelo, nessas 2 regiões.
No Pacífico não temos formação de água de fundo, é só no Atlântico Norte, né? No norte do Atlântico Norte e na Antártica. Então, como que isso aí forma? Explicar o Atlântico Norte é bem mais fácil. Você tem, naquela região super ao norte, né? Você tem a região do Canadá, você tem massas de ar muito geladas. Então, o que acontece? De novo, por causa do processo de interação entre o oceano e a atmosfera, o que acontece? Você tem uma grande perda de calor do oceano para a atmosfera. E aí, o que acontece? Você tem o aumento da densidade. É tão frio, né? Você sabe que a água, quando você gela bastante, ela aumenta a densidade. Ela fica pesada. Ela afunda e vai até o fundo do oceano. Tá. E isso é um processo contínuo. Essa água vai, desce no fundo, vem aqui para a nossa direção, vem para o Atlântico Sul. Na Antártica está acontecendo um processo semelhante, mas com menor intensidade. Essa água junta e eles vão em direção ao Índico e o Pacífico. Então, isso aí já levou vários anos, várias décadas para acontecer isso. Esse mesmo ramo de água, né? Ela atravessa o Índico, vai para o Pacífico, e lá longe, depois ela, com o tempo, passou tanto tempo que aos poucos essa água vai se misturando e vai esquentando, vai subindo e ela volta pela camada superior do Pacífico, fechando até voltar de novo no Atlântico Norte, na Antártica, e assim fecha o circuito. Tá. Agora, esse é o ciclo natural. Tem que acontecer isso para você manter o clima da forma que nós temos até hoje. Agora você tem um cenário de mudanças climáticas. Então, a água que está afundando ali já não é mais tão fria quanto costumava ser. Então, a perda de calor vai diminuir. Então, essa água não vai mais forrar o fundo. E vai cada vez menos água em direção ao Pacífico e está voltando menos água ou talvez até água mais quente. E aí, com isso, você tem um enfraquecimento do que a gente entende. E essa justamente, acho que você vai me perguntar a respeito da MOC, né? Que todo mundo está falando. Da que MOC, é a célula de revolvimento meridional. Isso. Que é, do inglês, né? Meridional Overturning Circulation. Que a gente estuda isso e é realmente um fato... De alguma forma, a gente consegue medir o quanto que o clima está mudando ou vem acontecendo. Então... Essa combinação dessa circulação que eu estou falando para você, que tem a ver com a densidade da água e mais a circulação que nós observamos na superfície por causa do vento, né? O vento, obviamente, propulsiona a circulação do oceano, venta, tal, você tem aquela circulação de correntes oceânicas da forma que nós conhecemos. Então, isso, de uma forma integrada, isso tudo mede o quanto de calor e quanto de massa e calor que está sendo transportado pelo oceano nesse grande circuito que eu acabei de explicar. Quando você começa a diminuir a intensidade dessas grandes circulação, a MOC, então você vai caminhando em direção ao que a gente chama do colapso, né? Porque se você tinha essa coisa normal que alimentava a água nos extremos né, do Atlântico, que fazia essa água afundar, com aquecimento... E você acaba perdendo a força dessa formação. Então, começa a ficar mais quente o oceano como um todo e meio que vai desacelerando essa circulação. E com isso que você pode ter essa diminuição, colapso ou só enfraquecimento do que a gente conhece como que seria o normal. Já existe até, o cinema já está se apropriando aí para as catástrofes naturais em relação a isso, né? Mas existe uma perspectiva de quando isso pode acontecer, e quais as consequências, né, dessa interação oceano-atmosfera, né? É difícil de dizer com exatidão quando que isso vai acontecer, porque realmente são vários os fatores, né? O sistema climático é muito complexo. Qualquer coisinha que acontece vai influenciar na circulação como um todo. Então, como eu disse, se você procurar na internet, você vai ver aquecimento, temperatura média do oceano. Então, você vê que tem uma tendência de longo termo. Isso já está acontecendo e cada ano tem um pouquinho mais de temperatura, né, mais quente do que o ano anterior. Então, a gente já está vendo isso. Só que, em cima disso, você tem ainda a variabilidade de outros processos que acontecem normalmente, que não podemos descartar, né? Então, é o Ninho, todos esses processos, a circulação do Atlântico, tal, a atmosférica também influencia nessa variabilidade. O que hoje nós fazemos
em termos de previsão, né? Boa parte dessas inferências a respeito do que vai acontecer com a circulação são feitas através de modelagem. Você tem grandes programas, scripts que estão sendo feitos, que juntam toda a informação que nós temos como conhecimento do que rege a circulação do oceano e da atmosfera. Então, os modelos são acoplados e já entram essa conversa que eu estou falando da interação oceano-atmosfera. Tudo isso já está colocado num modelo numérico, vamos dizer que programas de algoritmos que envolvem toda essa informação, e eles rodam e vão colocando as informações que nós temos. Então, existem modelos que tentam simular cenários que começam desde, sei lá, 100 anos para trás, tentam incluir a era industrial, né? E tentam fazer uma previsão para daqui a 100 anos, por exemplo. Mas existem outros modelos que voltam 1000 anos para trás e ver como que era a circulação na era glacial antes disso, né? E faz uma previsão. Existe uma grande diferença entre as previsões dos diversos modelos que existem hoje. E os modelos são de diversos centros internacionais, não é só americano, mas tem europeu, japonês, chinês, tem vários modelos que são utilizados para fazer essas previsões. E, embora eles não batam exatamente no tipo de resultado que eles vão ter, mas a grande tendência das coisas a gente observa que está caminhando para esse declínio da AMOC, né? Essa circulação de larga escala que está acontecendo. Então, existe essa concordância que, assim, vai acontecer, está enfraquecendo. Porque o aquecimento que está acontecendo não está parando. Então, como tem o aquecimento, a AMOC está diminuindo de intensidade. Exatamente quando isso vai acontecer, tem uns que falam que é até o final desse século, tem uns que falam depois, mas realmente fica difícil de tentar determinar exatamente quando que isso vai acontecer, baseado no que a gente sabe hoje, tá? E o que vai acontecer, por exemplo, de regime de chuvas, de savanização da Amazônia, por exemplo, isso são projeções também. Isso são todas projeções e que faz sentido, porque se a gente confia no nosso conhecimento, né, as equações estão aí, elas funcionam direitinho, entendeu? E quais são as principais projeções, então, no caso do enfraquecimento ou até paralisação da AMOC? Olha, não é muito a minha área de conhecimento, sabe onde que vai ter esses impactos. Mas dos últimos encontros que eu tenho participado nessa área, né, de qual que são os impactos, tem grandes preocupações em relação ao clima da Europa, por exemplo. Acho que vai cair a temperatura muito, vai ficar muito frio. Aqui na nossa região, a gente tem, você falou já, a savanização da Amazônia, então vai ficar mais seco, mas algumas dessas previsões, né, inclusive eu estou vendo isso com um aluno que eu estou orientando no doutorado, e ele está trabalhando com alguma dessas projeções, e ele está vendo que, por exemplo, na nossa região, o Nordeste, que é mais seco, a tendência é de ficar mais úmido. Então, parece que vai vir alguma coisa que estava... O Amazonas vai ficar mais seco e o Nordeste vai ficar mais úmido, alguma coisa... Mas são projeções, né? Sim. Pode ser que realmente leve a isso, mas depende das condições, como esses modelos foram inicializados e o que alimenta esses modelos, né? Isso a gente volta no sertão virando mar e o mar virando o sertão. Olha, né? Viu, né? De repente as músicas estavam já fazendo uma previsão. Uma previsão, né? Agora, a gente fala muito de El Niño e Laninha na previsão do tempo, porque a gente consegue ver uma relação de chuvas extremas no sul, seca no norte, enfim, é fácil explicar, né? Mas são fenômenos mesmo importantes mundialmente, assim, o aquecimento, o esfriamento das águas equatoriais do Pacífico, né? E por que eles estão tão, digamos, são a bola da vez agora, né? Quando a gente fala em mudanças climáticas também. Pois é, porque esse ano nós falamos de mudanças climáticas junto com o El Niño, porque realmente as duas estão, né? A influência dos dois está afetando muito a nossa região. Um casamento, né? Imperfeito, isso, né? E os modelos climáticos já haviam previsto, há uns 10 anos ou até antes, que esses fenômenos extremos iam ser mais comuns, e a gente está observando isso. Então, a gente está vendo fenômenos de
ondas de calor, né? Aumento de ciclones. Então, várias dessas coisas já estavam previstas e os modelos já tinham mostrado que isso era possível. O fato do El Niño estar sendo tão comentado hoje, eu acho que tem também uma ótima, como eu vou dizer, é uma boa consequência do que a gente teve. Eu acho que é também uma coisa boa que vocês fizeram, estou falando dos jornalistas, porque a gente já vinha trabalhando com o processo do El Niño há algum tempo. Nós conhecíamos já o El Niño. O El Niño é um processo que ocorre no Pacífico, impacta diretamente no clima e no tempo do Pacífico, regiões onde você tem precipitação no Pacífico, regiões onde você chove mais, há uma mudança desses padrões. Mas o mais importante impacto do El Niño é na pesca dos países principalmente na América do Sul, na costa, né, da América do Sul. Então, Chile, Peru. Por quê? O que acontece com o evento do El Niño? Aquela região é uma região que, no normal, por causa da circulação atmosférica, e aí, de novo, eu vou falar de interação oceano-atmosfera. Por causa da circulação atmosférica, característica daquela região, o padrão de vento faz com que o vento sopra paralelo à costa, e o que ela faz? Por causa do sentido da costa e por causa da rotação da Terra, isso é muito importante, é por causa do processo que você está tendo um fluido girando num planeta, né, junto. E aí o que acontece? Você tem uma componente que faz com que a água próxima à costa seja afastada para dentro do oceano. A água da superfície, ela é removida. Ela recua. Ela recua, avança, ela é tirada da região costeira. Aí o que acontece? Como essa água sai da região costeira, não pode ter buraco no oceano, certo? Então ela é preenchida por quê? Por água que está vindo embaixo. Está embaixo, abaixo. É uma água rica em nutrientes. Então, essa água aflora. É uma água fria e rica em nutrientes. Então, se você olhar em dados de satélite, você vai ver que é uma região fria ao longo da costa. É o mesmo processo que a gente observa aqui na região de Cabo Frio. É uma água fria. Por quê? É uma água que ressurge. Então, naquela região do Chile, do Peru, você tem uma água que ressurge. Ela vem do fundo e sobe para a superfície, cheia de nutrientes. Alta produtividade. Então, você tem uma alta produtividade em termos de pesca. Então, uma região que é toda motivada, né? A indústria da pesca é muito forte lá por causa disso. É um fenômeno natural que acontece por causa da circulação oceânica, a circulação atmosférica, né? E você tem essa alta produtividade. O que acontece na época do El Niño? Você tem um enfraquecimento desses ventos. Na época no El Niño, esses ventos enfraquecem. A água toda do Pacífico esquenta porque para de subir essa água que está vindo do fundo. Não é fundo oceânico, é uma água que está tipo 100, 200 metros. É uma água não tão profunda assim, mas é o suficiente para ela ressurgir. O que acontece na época do El Niño? Porque há um enfraquecimento desses ventos, essa água que sobe não sobe mais. Então, meio que colapsa a indústria de pesca desses países. Então, ela tem um impacto muito importante na economia de grandes produtores de pesca em escala global. Sim. Então, realmente acaba com a pesca. E é um processo, é um fenômeno que parece ser local, mas o que acontece? Ela domina a bacia do Pacífico como um todo. E o impacto disso também, porque você tem a circulação atmosférica, você observa esse efeito em outros locais longe da área do Pacífico. Então, modifica o clima da Europa, dos Estados Unidos. Aqui nós temos o efeito do El Niño também, que, né, exatamente, acho que fica mais seco no Nordeste e chove mais aqui, mas aí o Laninha é meio que o oposto dessa situação do El Niño. É uma situação mais, vamos dizer, exagerada do normal. Então, você tem a intensificação dos ventos, então você tem muito mais subida de água fria aqui. Não sei se afeta diretamente a produção, mas ela tem esse impacto mais local em termos da pesca, né? Então, para eles não é bom El Niño. E por causa de todo esse impacto que a gente observa em outros fenômenos fora daquela região, por isso que a gente está tão preocupado. A gente se preocupa quando acontece El Niño, porque ela realmente modifica o clima de todo o planeta. E é um fenômeno natural, mas ele está ficando mais frequente e mais extremo. Não sei se está ficando.
Uma coisa curiosa do El Niño é porque o El Niño não é um fenômeno periódico. Ele é muito engraçado. Ele pode acontecer de 2 a 7 anos. Tá. Então, isso é uma das coisas que a gente ainda não consegue entender muito bem como é que acontece. Os modelos não conseguem prever um El Niño com muita antecipação. A gente consegue prever quando ele já está quase acontecendo, que nem aconteceu ano passado, mas já vai ser ano de El Niño. A gente sabe bem pertinho, porque a gente já começa a ver os sinais do enfraquecimento dos ventos, tem, né, alguns eventos que eles ficam observando e tal, então você fica assim, vai ser um El Niño esse ano. Só que a gente não sabe se é forte ou se é fraco. E aí, quando vai desenvolvendo mais esses sinais, você fala assim, vai ser um El Niño forte ou fraco. Mas é uma das coisas que a gente ainda não consegue acertar ou prever com muita precisão. Apesar de ser um fenômeno que acontece, né, com essa... a gente nem sabe se acontece, não é periódico, né? De 2 a 7 anos. A gente não sabe se daqui a 2 anos vai ter ou daqui a 7 anos. Então, é uma coisa complicada. O que eu li é que agora a tendência é de uma neutralidade durante o outono e depois a laninha no inverno, né? Parece que vai vir uma laninha logo depois, mas também não é obrigatório. Sempre que tem um El Niño, não é obrigatório que venha uma laninha depois. Não, entendeu como Entendi. É difícil de entender? Assim, você não consegue prever com tanta precisão o que vai ser. Então, mas uma coisa que eu andei olhando em alguns desses trabalhos que eu andei examinando o efeito do El Niño, porque mesmo... o meu trabalho está focado no Atlântico Sul. Sim, eu vou entrar já nessa... Então, e dentro do Atlântico Sul, acontecem coisas que às vezes eu quero entender por que está acontecendo aquilo. E a gente tem que falar assim, vamos dar uma olhada no El Niño para ver quanto que o El Niño está afetando esse processo que eu estou estudando. E um desses gráficos uma série longa já de El Niño, parece que o jeito que o oceano está funcionando mudou um pouco. Antes a variabilidade era mais longa, eram bem definidas, e agora parece que a coisa ficou mais... A gente fala que é uma coisa mais ruidosa, parece que sobe e desce mais frequentemente. Parece que meio que está mudando o ritmo dos oceanos, ou alguma coisa assim, ou pelo menos do El Niño. Isso é uma coisa que é interessante ainda estudar, para entender exatamente o que está acontecendo. Agora, me parece que é fundamental estudar os oceanos, né? Por essa nossa conversa, né? Fundamental estudar os oceanos e fundamental, sabe o que é? Coletar dados. Porque os modelos não funcionam se você não tem dado real coletado. Você precisa ir lá obter medidas oceanográficas. Isso que é muito importante. E aí entra um pouco o seu trabalho aqui no Atlântico Sul. Coleta de dados. Coleta de dados. E você sabia que por causa desse meu pós-doutorado com satélites, né? Eu trabalhei muito tempo com satélites, na verdade, eu não ia muito, não fazia essa parte de ir ao mar, né? E ao oceano coletar dados. Mas aí, com a evolução das coisas que eu faço aqui, chega uma hora que eu pensei assim, poxa vida, tudo bem, os modelos fazem boa parte do trabalho, os satélites medem, só que é só na superfície, mas eu não consigo ver o que está acontecendo lá embaixo, lá dentro, o que está mudando no oceano. E não tem outro jeito. Você tem que ir lá coletar o dado, é muito importante. E a oceanografia é uma ciência bem cara, né? Não vamos comparar com outras ciências que tem que mandar um sensor lá para o espaço, tal, é diferente, mas para nós, na vida da oceanografia, é muito complicado você fazer medidas, porque você tem que mandar um navio, o custo é alto, né? Um dia de navio vai custar uma quantidade significativa de dinheiro, você tem que colocar combustível, né? Colocar as pessoas, sair lá, navegar até uma determinada região, ficar alguns dias fazendo coleta. Então, isso tudo demanda muito, muito tempo e muito investimento. Por isso que é importante que a gente tenha os apoios, né, das agências de fomento da maior forma melhor, porque senão a ciência realmente na oceanografia fica difícil. Agora, o Atlântico Sul está mais quente. Ele está aquecendo. Eu vou te contar uma coisa bem interessante. Em 2018, eu tive a oportunidade de participar de um cruzeiro oceanográfico organizado pelos ingleses. E nós saímos do Rio de Janeiro, né, num navio, e é justamente para fazer uma medida do que seria ser uma quantificação da MOC. Então, a gente realmente queria ir lá medir naquele momento quanto que é, como é que está o oceano, e para isso a gente precisava fazer essa medida. Então, nós saímos do Rio de Janeiro na latitude de 24 Sul.
É a posição, a latitude de Rio de Janeiro. Aí nós saímos em direção à África até a Namíbia, até o outro lado. E ao longo desse caminho, nós fomos fazendo medidas oceanográficas e foi um cruzeiro completo, porque foram feitas várias medidas da coluna d'água, parâmetros físicos, químicos, biológicos, muitas medidas, tá? Mas o mais importante que a gente realmente queria é a medida da temperatura do oceano e da temperatura da superfície até o fundo do oceano. E o oceano, naquela latitude, chega a passar 5.000 metros de profundidade. Então, você tem que descer um cabo e fazer medida do oceano, né, ao longo de toda a coluna d'água, saindo da costa do lado de cá e até chegar ao lado de lá. Isso foi em 2018. Em 2009, esse mesmo pesquisador inglês fez um outro desses cruzeiros, naquela mesma latitude. E olha só, os nossos primeiros resultados que fomos observando ao longo do caminho já estava mostrando que a água a 1.000 metros. 1.000 metros. É uma água que não está em contato direto com a atmosfera. Ela já estava mais quente. Eu não lembro quantos graus, né? Não eram graus, mas provavelmente alguns meio grau, 1 grau de diferença. Mas o interior do oceano, como um todo, já estava ficando mais quente. Depois de 10 anos, você observa, né? Nós observamos esse aumento da temperatura. E uma água que não está em contato com a atmosfera, demora muito para essa água aquecer. Porque não é um aquecimento direto, é um aquecimento que tem a ver com toda aquela circulação que eu falei para você, que vai e volta, entendeu? Então, observando o interior do oceano mais quente, é preocupante. Por quê? Vida marinha, vida terrestre? Tem todo esse efeito, mas porque a água como um todo, né, o oceano como um todo, 5.000 metros, né, você está vendo esse aquecimento no interior do oceano. E uma hora ele vai liberar esse calor também. Pois é, então, na hora que ele vai e faz essa volta toda e ela está voltando mais quente, tá aí o seu ingrediente, a medida do colapso da MOC, né? Porque você está trazendo uma água que está mais quente e ela não vai afundar quanto que ela deveria afundar, ou você está formando menos água de fundo. Então, todo o seu sistema começa a desbalancear. Então, por isso que é preocupante observar que o interior como um todo, né, não é só um processo de superfície, né? Porque se você tem temperaturas mais altas na superfície, a água da praia está mais quente, é uma coisa, né? Uma água da superfície está mais quente, é uma coisa. Agora, uma água que está mais afunda e já está mostrando sinais de aquecimento, é muito preocupante. Nesse sentido, eu também estou orientando um outro aluno de doutorado que ele está estudando a água que é formada na Antártida, também essa água que eu falei, ela forma na Antártica, vai formar o fundo, né, do Atlântico Sul. Nos dados que nós temos, né, nós temos uma rede de observação no Atlântico Sul para justamente trabalhar com a MOC. E nós temos essa rede de observação desde 2009. E em algumas estações, essa água da Antártica aparece, outras não. E a pergunta é, ela está mais quente ou ela não chegou até aqui, entendeu? Ela existe, mas não consegue chegar até a latitude que eu estou aqui. Então, de qualquer forma, mostra que está já acontecendo uma mudança na água da Antártica que está formando e ela não está chegando aqui. Ou ela está chegando mais quente ou ela não chegou ainda, ela parou antes do que deveria, do que é o normal, né? São coisas que nós não conhecemos ainda. A gente está tentando entender o que está acontecendo. E, obviamente, tudo isso carrega, né, todos os processos. Você tem toda a parte biológica, toda a parte de vida que está, né, na água. E vai mudar em termos de ecossistema também. Como que vai, né, o oceano, as espécies vão se adaptar a essas mudanças? São coisas que a gente ainda não sabe. Por exemplo, a entrada de frentes frias, se elas vão conseguir subir e trazer chuvas aqui para o Sudeste e até para o sul da Bahia, por exemplo, é um efeito do aquecimento do oceano? É uma dúvida? É uma dúvida, porque você está relacionado justamente com esse processo de interação oceano-atmosfera. Então, é o contraste entre as massas e o oceano e tal, que você vai determinar quanto que você vai ter o avanço dessas frentes. Os ciclones, que agora também estão bem frequentes, né? Pois é, né? A gente não tinha tantos ciclones aqui, né? Ou pelo menos não tinha... A questão é, nós não tínhamos sistemas de observação para detectar esses sistemas, ou eles estão acontecendo mais frequentemente? Né? São coisas que a gente ainda tem muito que entender. E a gente só consegue tirar isso aí se a gente fizer estudos, medidas, né, investimentos. A gente precisa realmente
trabalhar com isso. Tem muita coisa para fazer ainda. Vocês estão monitorando, colocando medidas no oceano? Tem algum projeto na Universidade de São Paulo? Tem um grande projeto na Universidade de São Paulo. Eu gostaria até de homenagear, né, o professor que começou tudo isso aí, o professor Edmo Campos. Ele já se aposentou, mas em 2007, ele, mais colaboradores da Argentina e dos Estados Unidos, da NOAA, né, do laboratório em Miami, eles começaram um projeto de tentar medir, quantificar o que seria a MOC. Tá? Então, eles colocaram uma rede de observação no que seria a latitude, eu posso te falar, que é 34,5 sul. Então, é bem na pontinha do Brasil, na verdade, é quase ali na frente de Montevidéu, e tem uma parte que sobe um pouquinho, chegando na pontinha ali do Rio Grande do Sul. Então, esse ponto é bem estratégico, porque se você pegar uma linha em 34,5 sul, do lado de cá, que sai mais ou menos Montevidéu, e traçar até o outro lado, você pega a pontinha da África. Você pega bem na Cidade do Cabo. Então, ou seja, você está fechando exatamente o que a gente chama de Atlântico Sul. É o limite do Atlântico Sul. Dessa forma, a gente garante que toda a água que passa nessa linha aqui, eu estou medindo ela totalmente, né? E o que nós temos? Nós temos uns sensores instalados no fundo do oceano, nessa latitude. Não vai até o meio do oceano, mas sai bem fora do Brasil, né? E a gente tem alguns sensores que estão instalados no fundo do oceano. Já o pessoal da África do Sul e da França, eles também têm alguma coisa similar do lado de lá. Com essas duas medidas, nós do lado oeste da bacia, né, do oeste do oceano, e eles do lado leste, fazendo essas medidas aqui, a gente consegue determinar, por causa das diferenças dos dois lados, a gente consegue determinar a MOC. A gente consegue fazer uma quantificação do que seria a MOC. E nós temos uma série temporal agora do que é a MOC desde 2009 até agora. Existem alguns buracos no tempo e tal, mas a gente tem mantido essa rede de observação continuamente. E aí tivemos... Esse é um projeto financiado pela FAPESP, né? E é um projeto muito caro, porque a gente coloca instrumentos no fundo, nós temos que fazer manutenção contínua, regular, né? Com navios, temos que ir lá fazer coletas, fazer amostragem do oceano, e ir lá tem que trocar as baterias, porque esses instrumentos são movidos a baterias e tal. Então, essa rede é mantida e existe um investimento muito grande, porque esse investimento, né, dos americanos, dos argentinos, os argentinos também mandam o navio. Então, quando a gente não pode ir, os argentinos vão lá, porque esses sensores aqui, eles não podem ser deixados lá, eles têm um tempo de duração por causa das baterias. A gente vai lá, troca as baterias, coleta o dado, volta, trabalha nos dados, e aí com isso a gente consegue manter a ciência, né, acompanhando a MOC, né, a medida da MOC, num tempo mais real possível, né? Lógico que não dá para fazer uma coisa real, sendo que a gente tem que ir com o navio. Mas depois desse projeto da FAPESP, o professor Edmo conseguiu mais um outro projeto para dar continuidade, para olhar um outro aspecto agora dessa rede de observação, porque a gente está tentando, primeiro, colocar a rede para tentar medir quanto de água que passa, quanto de calor que passa, quanto de sal que passa. Então, são processos que a gente está tentando entender, porque a gente não sabe direito, né, ainda como é que funciona. E é uma rede razoavelmente nova. E agora, esse ano aqui, eu vou dar continuidade a esse projeto para submeter uma continuação do projeto, mas para estudar outros aspectos que a gente ainda não conseguiu entender. Por exemplo, quais são as conexões que a gente observa no Atlântico Sul que estão vindo da Antártica e como que a Antártica está mudando e como que isso vai mudar para o clima, né? O tempo do nosso continente. Essa água que está vindo da Antártica está mudando ou não? Está formando menos água da Antártica porque está mais calor lá do que o normal? Então está afundando menos água? Então a gente tem que entender vários desses processos que ainda para nós é uma grande incógnita. E o outro fator que eu acho importante também é começar a entender o impacto da MOC na região toda nossa, né? No clima do Brasil. Como que isso está mudando os ecossistemas de corais, todas essas comunidades que são afetadas porque são banhadas pela região costeira e que são afetadas pela essa circulação, né, que está lá, né? Você não consegue tirar, ela está acontecendo. A MOC acontece, não importa o que você faça, né? Quer dizer, são muitas ainda os mistérios da natureza a serem desvendados e a gente precisa correr, né? E a principal
o principal problema disso tudo realmente a falta de dados. Porque é muito difícil você ir lá coletar dados no oceano. Eu vou lá e faço uma coleta no cantinho aqui, eles fazem uma coleta no cantinho lá e vai juntando os quebra-cabeças e a gente vai pegando os dados que existem. Qualquer navio de oportunidade, de pesquisa científica que coleta dados, eles vão parar no grande banco de dados, que a gente pode ter acesso a esses dados. Então, com isso, você vai construindo o conhecimento. E os modelos ajudam, porque onde você não tem dado, você tem o modelo que vai fechar as lacunas. Mas são lacunas, entende? Então, o modelo vai te dar uma versão do que aquilo lá pode gerar. Não é a verdade real, mas é o melhor que a gente consegue fazer para tentar representar a realidade. Por isso que é importante essas componentes, né? Satélite, dado, coletar navio e modelos, elas formam um conjunto que vão ajudar a gente a desenvolver o conhecimento. Muito importante. Para chegar lá no fim da ponta e eu poder passar uma informação de confiabilidade, né, para o telespectador. E outra coisa que eu gostaria de ressaltar, que a gente tem essa rede de observação, mas não é só nossa, a gente não está sozinho. Porque, da mesma forma que nós mantemos essa rede de observação, os alemães têm uma outra linha de observação em 11 Sul, e os americanos e o pessoal do Reino Unido, eles têm uma outra linha no 26 Norte. Então, e os espanhóis têm uma outra linha... sabe, no Atlântico. Então, não é um problema só do Brasil, não é um problema só de um país ou outro. Eu gosto de dizer assim, que nós como a raça humana, a gente está tentando entender o que está acontecendo, né, esse processo todo. Então, a gente não está sozinho, não é uma linha sozinha, abandonada, que, se eu não cuidar... Não, a gente precisa, não é minha linha, né? Trabalhar em rede mesmo. É uma coisa que a gente tem que trabalhar em rede, é um conhecimento gerado pela colaboração internacional. Não existe uma corrida? Não é corrida, não é corrida. É colaborativo. É colaborativo e precisa ser, porque às vezes uma coisa que acontece lá no norte, e eles estão bem mais adiantados que nós, porque eles começaram antes, e eles têm muito mais recursos. Então, a gente conversa muito para poder ver o que a gente pode fazer para tentar chegar lá, né? Fazer as coisas que eles fazem. Então, essas colaborações são muito importantes. Então, descobertas que eles fazem ajuda a gente a guiar a nossa ciência. Por outro lado, a MOC passa aqui antes do que lá, né? A volta da MOC é pelo lado aqui, subindo o Atlântico Sul e vai em direção ao norte. Então, a gente precisa ficar observando o que está acontecendo aqui no sul para ver quanto tempo depois esses processos vão acontecer lá em cima. Agradeço muitíssimo a sua entrevista, a professora doutora Olga Sato, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Muito interessante o assunto, acho que a gente poderia passar a tarde inteira aqui conversando, mas enriqueceu muito o nosso debate aqui sobre esses fenômenos da natureza. Muito obrigada, é isso. Vou passar a ficha técnica desse podcast, que teve trabalhos técnicos de Gisele Sartini e Marina Orfali, pauta do Caio Canavieira, produção Natália Galego, estagiária de mídias Fernanda Davi, a gerência de jornalismo é da Valesca Quintela. Eu sou Fernanda Azevedo, até a próxima estação.